Olá, pessoal! Nesse segundo bloco do Historiense, nós vamos focar um pouco mais na cidade Machu Picchu, que fica no Peru. Bem, vamos chamar a vinheta e logo a gente começa. Bom, a cidade de Machu Picchu é uma cidade histórica que foi descoberta um pouco depois da colonização dos espanhóis. Lucas, conta um pouquinho pra gente como é que é o foco histórico da cidade. Perfeito. Machu Picchu até hoje é considerada aí o grande centro turístico, né? Geralmente quem viaja para o Peru tem Machu Picchu como um dos seus focos. Era uma cidade foi uma cidade realmente construída para encher os olhos, né? Foi uma cidade cerimonial, construída por volta de 1440, no auge do Império Inca. A cidade teria sido construída pelo grande imperador Inca Pachacutec. Bom, Machu Picchu, ao longo da história, acabou recebendo uma série de lendas, uma série de mitos, né? Foi conhecida como a Grande Cidade Perdida. Mas nós veremos que não foi bem assim. Então, a gente pode dividir a história de Machu Picchu em duas partes principais: o período Inca e o período não Inca, né? Com relação ao período Inca, nós vamos da construção a partir de 1440 até por volta de 1570, quando a cidade é abandonada após ataques de conquistadores espanhóis. Machu Picchu tem uma característica muito interessante, que é a distância dos demais centros, né? Ela tem até algo muito oculto, porque fica no alto de algumas montanhas. Machu Picchu, inclusive, na língua quechua, quer dizer velha montanha, né? E do alto de Machu Picchu você consegue ver o que está embaixo, mas de baixo você não consegue enxergar direito a cidade. Então tinha essa função estratégica. Embora tenha sido uma cidade de grande ênfase religiosa, ritual, não era necessariamente uma cidade habitável, digamos. O Império Inca chegou a quase 14 milhões de habitantes, de acordo com algumas estimativas, na época da invasão espanhola, mas a cidade de Machu Picchu tinha uma capacidade para muito pouca gente. Então não era exatamente uma cidade aí para as pessoas viverem. Geralmente as pessoas iam lá participar de rituais, tá? A base da construção de Machu Picchu foram os grandes blocos de pedras encaixados que nós já vimos no bloco anterior, tá? Com relação à construção dos blocos, alguns cientistas atualmente colocam que o modo como os incas fizeram essa maravilha da engenharia foi por meio das infiltrações, tá? Então, você tinha, mais ou menos como a Nayara colocou no primeiro bloco, sobre o sistema de agricultura, de utilizar cortes em pedras, né? No caso aqui, eles fariam pequenos cortes em pontos certos das pedras, inseriam água, e aí a água faz com que a pedra expanda, né? A expansão da pedra fazia com que ela se separasse com cortes um pouco mais limpos. Agora, como eles poliam a pedra para deixar mais ou menos como ela aparece aqui nas nossas imagens, nesses grandes muros, ainda é um grande mistério, né? Bom, Machu Picchu, após 1572, deixa de ser explorada pelos espanhóis e existe uma ideia um pouco errada de que ela teria ficado abandonada até o século XX. Machu Picchu não teve uma grande importância estratégica para os governos espanhóis durante o período colonial. Era uma cidade muito bonita, assim, mas era muito longe, relativamente inacessível e não oferecia ali para a administração espanhola uma grande vantagem. Então os espanhóis a abandonam, entre aspas, mas Machu Picchu sempre foi conhecida pelas populações quechuas ali da região dos Andes. No entanto, em 1911,
a cidade volta ao mapa, literalmente, com a descoberta, ou melhor, né, a descoberta do explorador e historiador americano Hiram Bingham. Hiram Bingham, inclusive, foi o modelo, né, utilizado para se formar o personagem do Indiana Jones. Ele era um daqueles arqueólogos do final do século XIX, início do século XX, extremamente aventureiros, né? Essa é uma época de ouro e de vergonha da arqueologia, né? De ouro porque no final do século XIX, início do século XX, várias cidades antigas foram redescobertas. Então nós tivemos aí nesse período Jericó, Machu Picchu, cidades babilônias, cidades e templos egípcios sendo escavados. Por outro lado, essas escavações eram acompanhadas pelo saque das obras, ou seja, esses patrimônios que eram dos países foram levados pelos exploradores e pelas universidades a quais esses exploradores pertenciam e, em grande parte, até hoje, formam acervos nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Hiram Bingham, então, teve, por um lado, uma importância histórica grande ao trazer de volta a cidade de Machu Picchu para a grande história, para o interesse histórico de uma grande comunidade. Por outro lado, foi responsável tanto pelo deslocamento irregular, pelo roubo, né? Vamos utilizar palavras mais claras, de obras peruanas para os Estados Unidos, e também não era conhecido ali por um grande cuidado com os artefatos. Então, esses arqueólogos mais aventureiros tinham esses dois lados, né? Por um lado, o mérito de fazerem as expedições, fazerem as escavações. Por outro, levavam as peças e muitas vezes não tinham o cuidado adequado para lidar aí com obras históricas de tanto tempo. Desde então, Machu Picchu foi retratada em diversas fotos e vídeos e tornou-se um dos pontos turísticos mais conhecidos da América Latina. Mais uma prova aí da engenhosidade de engenharia e arquitetura desse povo andino. Nos próximos blocos nós traremos algumas curiosidades sobre as culturas incas e andinas.